Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nesta sexta-feira. Está no ar o programa Aparecida Interessa ao Brasil. Hoje, último dia da 62ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil na CNBB. Então, desde o último dia 15, todo o episcopado brasileiro se reuniu aqui na capital Mariana da Fé para definir e aprovar as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, um documento que vai nortear a missão da Igreja pelos próximos 6 anos, ou seja, até 2032. A gente, claro, traz para você um balanço deste último dia ao longo do programa, mas a gente começa hoje falando sobre educação. Porque o Colégio Madre Cabrini celebrou um século, 100 anos, na missão para a educação, e a gente confere um pouco como foi esse momento. O pátio do colégio foi o espaço escolhido para celebrar um século de história de um sonho missionário que atravessou oceanos com Francisca Xavier Cabrini, uma mulher à frente do seu tempo. O legado de Madre Cabrini para a nossa missão no mundo e para a nossa missão no Brasil é um legado de amor. É o legado de uma história que é construída e que inclui muitas pessoas neste caminho. Então é o legado do coração de Jesus, da educação do coração, é o legado no mundo da educação, no mundo da saúde, no mundo social, da pastoral popular, da migração, da imigração. Então é um legado além fronteiras, é um legado de coração. Religiosas e religiosos, professores, colaboradores do colégio, estudantes e familiares participaram da Santa Eucaristia. A presença dos missionários redentoristas também marcou a solenidade. 100 anos de esperança, 100 anos semeando o amor do Sagrado Coração de Jesus. E a gente sabe da responsabilidade que a escola tem como uma instituição no mundo e na formação das futuras gerações. Mas aqui não é qualquer escola, é uma escola coordenada pelas queridas irmãs missionárias do Sagrado Coração de Jesus. Isso já motiva uma espiritualidade, isso fala de um carisma, isso traz um legado. Então é muito bom a escola, quando alia ao saber científico, a todas as técnicas, habilidades, competências e áreas do conhecimento, os valores cristãos, os valores do Evangelho, os valores da fé. Padre Wallison, autor de diversos hinos à padroeira, fez uma composição especial para o centenário. O Colégio Católico fica na Vila Mariana, região sul da capital paulista. É referência em educação baseada na missão de instruir mentes, formar corações e ensinar valores cristãos. Dentro das comemorações do centenário do Colégio Madre Cabrini está esse espaço aqui, um memorial que conta desde a chegada das primeiras missionárias do Sagrado Coração de Jesus ao Brasil em 1903 e depois, então, a inauguração do colégio em 1926. O colégio que fica aqui na Vila Mariana, na região sul de São Paulo. Então, esse espaço conta um pouco de toda essa trajetória e também do legado de Madre Cabrini na educação de crianças e jovens brasileiros. Painéis contam o sonho de Madre Cabrini, o início do Instituto, inicialmente voltado às mulheres, além de fotos e relatos de quem construiu e continua construindo essa história. Com o propósito de educar corações e transformar vidas, o colégio é conduzido pelas missionárias do Sagrado Coração de Jesus, conhecidas como Irmãs Cabrini. A Uiara estudou no colégio a vida toda e hoje os filhos dela seguem os mesmos passos. Eu agradeço muito a missão que ela implantou, por poder também distribuir educação para os que não podem pagar. Os meus filhos são bolsistas do colégio. Então isso faz parte de um plano muito maior que ela deixou, de uma semente muito grande que ela plantou e frutificou através de mim, hoje através dos meus filhos, eu espero que através dos meus netos. Foi bem legal, bem emocionante, eu gostei bastante, Eu fico muito feliz porque eu acho que é uma escola maravilhosa, chegar aos 100 anos e poder estar aqui com a minha filha é lindo, assim, fantástico, emocionante. É o momento da gente estar renovando a nossa missão no projeto educativo da Madre Cabrini, que era educar o coração. Então são momentos de muita alegria, de fraternidade, que nos impulsiona cada vez mais à frente.
E sabe quem também está em celebração? Os missionários redentoristas da cidade de Curvelo, em Minas Gerais, onde tem uma basílica dedicada a São Geraldo Magela, Santo Irmão Redentorista, e foi um dia de celebração com a abertura do tríduo em comemoração ao encerramento do ano jubilar de 300 anos de nascimento de São Geraldo. A nossa equipe esteve lá fazendo essa cobertura e você confere agora como foi. Hoje é o segundo dia do tríduo com o tema Um Coração Consagrado a Jesus Crucificado. E o pregador da noite é o irmão Mauro Maciel, que conversou com a gente sobre o tema. Nesta sexta-feira nós estamos meditando sobre Jesus, a cruz e São Geraldo Magela. São Geraldo sempre teve uma boa consciência com relação a Jesus Redentor, o nosso Salvador. É certo que a cruz, que foi instrumento de morte, de tortura, de condenação, a partir da morte de Jesus Cristo na cruz, Jesus consagrou este instrumento de morte em instrumento de salvação, de nossa redenção. Então, essa consciência de Geraldo Magela sobre a cruz do Senhor nos ajuda a entender que a cruz de Cristo, esta primeira, principal referência do cristianismo, é para nós o instrumento de salvação por causa de Jesus. Quando nós, a exemplo de São Geraldo, conseguimos somar as cruzes da vida com a cruz de Cristo, no cotidiano, em cada momento, no trabalho, nas atividades, em tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia de nossa vida. Essa é a missão de cada batizado. Assim entendeu São Geraldo, assim ele nos ensinou e continua nos ensinando, mesmo depois de 270 anos da sua morte, e nós estamos celebrando os seus 300 anos de nascimento. E é o redentorista mais conhecido, mais querido, mais amado em todo o mundo. Então, o que na verdade São Geraldo nos deixa é um grande legado de responsabilidade que nós, irmãos, temos de dar continuidade na condição de irmãos missionários, a exemplo de São Geraldo Magela. E nós continuamos por aqui acompanhando esse tríduo e festa a São Geraldo Magela. Lembrando que amanhã nós temos o sábado no santuário e no domingo às 18 horas a missa diretamente aqui da Basílica de Curvelo. Volto com vocês aí. Obrigada, Vinícius, pelas informações. Então, essa festa que segue até o próximo domingo na cidade de Curvelo, em Minas Gerais. E por aqui, a gente acompanha, então, o último dia da 62ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, da CNBB. Neste momento, os bispos estão reunidos em uma privativa e a gente segue acompanhando os destaques da manhã desta sexta-feira e em breve a gente traz aqui para vocês no programa. Mas agora a gente faz uma pausa, porque toda semana tem reflexão do Observatório de Comunicação Religiosa. Neste ano de 2026, muitos se apresentarão como candidatos e candidatas, como pessoas religiosas, utilizando até mesmo a cruz no pescoço. E teremos que, profeticamente, denunciar aqueles que se apresentam como lobos em pele de cordeiro, e que se constituem em bancadas religiosas inimigas do povo, porque votam em projetos que podem garantir direitos e vida digna para povos originários, comunidades tradicionais e famílias em situação de vulnerabilidade. Ao tempo que teremos também que anunciar, apoiando candidatos e candidatas com trajetórias dedicadas à luta por garantia de direitos e vida digna para todas as pessoas. E muitas delas nem sempre utilizam a cruz como seu símbolo, mas carregam a pesada cruz das injustiças e das opressões dos crucificados, em ambientes considerados impróprios para bons cristãos. Votemos nessas últimas candidaturas, pois o reino de Deus se revela na coerência entre a vida entregue em prol daqueles e daquelas que mais precisam ter seus clamores escutados e transformados
em políticas públicas. Coragem sempre. É isso aí, ainda trazendo os destaques da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Quem está aqui acompanhando toda manhã é a repórter Rafaela Lourenço, por isso a gente vai falar com ela agora. Bom dia, Rafaela, seja bem-vinda. Bom dia, Gabriele. Bom dia a todos que nos acompanham, né? Aqui o último dia, então, da Assembleia, caminhando para os instantes finais também. Daqui a pouquinho a sessão de encerramento aqui no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de imprensa com a presidência, então, da CNBB, Cardeal Jaime Spengler, que é presidente da CNBB, e do CELAM, também do vice-presidente, do primeiro vice-presidente, Dom João Justino, também Dom Paulo Jackson, segundo vice-presidente, e o secretário-geral, né, Dom Ricardo Repes. Eles falaram cada um sobre um tema, e com relação a essa manhã também de trabalhos, foi falado sobre as 4 mensagens que foram aprovadas, né? A mensagem ao Santo Padre, ao Papa, principalmente agradecendo as catequeses, também com relação às nomeações episcopais e todo o episcopado brasileiro se solidarizando ao Santo Padre com relação aos ataques em que ele tem recebido. Outra carta aqui também foi outra mensagem, né, que foi aprovada, foi ao prefeito do dicastério e também ao povo católico, principalmente com uma gratidão, né, um agradecimento a todos leigos e leigas, a todos os envolvidos nas missões junto ao espaço eclesial, né, com tantas realidades aqui do nosso país. Uma carta que Dom Paulo Jackson disse que foi assim mais ampla, né, mais extensa e também complexa, com relação a todo o povo brasileiro, onde ele destacou a questão deste ano eleitoral, né, pedindo mais ética aos políticos, como, por exemplo, que não comprem votos, mas também ética aos eleitores, né, que votem com consciência e também em candidatos que possam elevar o nível ético do nosso país. Com relação às diretrizes gerais que foram aprovadas, o cardeal Dom diretrizes, né, elas por todos os presentes. Segundo o cardeal, foram mais de 1.000 então nessa sinodalidade que todos os dias aqui de trabalhos. E a estrutura... Oi, gente, nós tivemos um pequeno problema com o link da Rafa, mas como ela estava nos dizendo, né, esse dia aí de muita reflexão, marcando então o último dia da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, essa Assembleia que a gente sabe que teve como tema principal definir e aprovar as diretrizes para a ação evangelizadora da Igreja no Brasil. E algo muito bonito que nós vimos nesses 10 dias de trabalho foi a comunhão entre todo o episcopado brasileiro. Além, né, do texto que foi preparado com essas diretrizes, cada bispo também pôde trazer a sua contribuição através dos organismos da igreja, através também das suas realidades. A gente sabe que a igreja no Brasil é uma igreja grande, uma igreja plural. E aí, Dom Elmar Brussolin, ele que também faz parte da comissão que definiu o texto dessas diretrizes, disse que foram mais de 650 emendas que foram trazidas pelo episcopado brasileiro durante esses dias e que cerca de 90% delas foram incorporadas ao texto final. Ao longo dessa semana, a gente trouxe aí de vários temas que foram debatidos aqui nas coletivas, nos debates, como a questão da proteção dos menores, a sinodalidade, a igreja mais inclusa e também o Fundo Nacional de Patrimônio Histórico das Igrejas. E assim a gente segue, né, vendo essa bonita comunhão, união, participação de todo o episcopado brasileiro aqui na Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. E aí, com isso, com essas diretrizes aprovadas, elas vão definir, então, o trabalho missionário e pastoral que serão feitos nas comunidades em todo o país nos próximos 6 anos, até 2032. Falaram-se muito hoje sobre essa igreja tenda. Tenda que nos lembra acolhida, participação, tanto dos religiosos, mas também dos leigos. E a equipe da TV Aparecida fez tudo isso, né, com muito carinho, trazendo para você essa cobertura, e você continua conferindo os destaques deste último dia hoje na nossa programação. A partir das 4h45 da tarde, no TJ Aparecida, a nossa equipe volta trazendo um resumo de como foi esse último dia, essa sexta-feira, mas também um balanço geral desses 10 dias de trabalho que aconteceram aqui na capital Mariana da Fé.
Gente, o programa de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a sua companhia, um excelente e abençoado fim de semana. E na segunda-feira a gente volta a se encontrar às 11h35 com mais notícias da igreja e, claro, as bênçãos da Mãe Aparecida.